modelo que tem, então, evidentemente, precisa ser reformulado, né? Porque não dá para a cada 4 anos ter essa coisa desse perigo que você vota num, elege no outro, ninguém entende nada, cada estado, como eu estava dizendo, tem um modelo diferente, é, tem regras diferentes, ninguém consegue compreender, é difícil de acompanhar o que está acontecendo. Mas, mas o que eu mais queria falar aqui é o seguinte, em relação ao que acontece com os Estados Unidos depois dessa eleição, independentemente de o Biden ganhar, que eu acredito que vai acontecer, ou do Trump. Quer dizer, você tem uma eleição muito dolorosa, né, sangrenta, depois de um processo de 4 anos de muita polarização, de muita hostilização e muita briga. Então, se for o Biden, ele vai ter um trabalho de reconciliar o país consigo mesmo, que é uma coisa que precisa ser feita. Ele fez um discurso, para quem assistiu, né, ontem, muito bom, assim, conciliador e tranquilo e etc. Muito assim, presidential, né, como os americanos dizem. Então, nesse sentido, se for o Biden é melhor. Se for o Trump, vai ser mais 4 anos de porradaria e ataques às instituições, hostilização das minorias, enfim, essas coisas que o Trump vem fazendo. Mas, independentemente de quem ganhar, os problemas, quer dizer, as questões fundamentais permanecem. Uma é a divisão do país, que precisa ser, de alguma maneira, consertada, não é fácil, as feridas ainda estão abertas, vão demorar para cicatrizar, se o caminho for da cicatrização. O outro problema é o que acontece com esses partidos, né? Porque nenhum dos partidos, enfim, conseguiu oferecer alguma coisa ao povo americano que fosse bem aceita, né? O Partido Democrata, que nessa eleição em particular que tinha um candidato democrata concorrendo contra um candidato antidemocrático, né? Não conseguiu mostrar isso, né? Metade da população americana prefere o Trump, que é uma ameaça permanente às instituições democráticas. Como é que o Partido Democrata vai encontrar um caminho para não ser tão hostilizado, né, ser tão visto como um bando de comunistas ou lá o que seja? O Partido Republicano, que já foi um partido muito respeitável, né, um partido fundado pelo Hamilton, é o partido do Lincoln, era o grande partido progressista até o final do século XIX, depois foi mudando enfim, mudou as suas características do ponto de vista do conceito do Estado. Eu já falei disso aqui, mas não vou falar agora. Mas é um partido que ficou numa coisa muito esquisita na campanha dos direitos civis, né, pela emancipação dos negros. Porque o Partido Democrata era o partido racista, sempre no Sul, né? Sempre foi o partido dos escravocratas no Sul. Quando o Kennedy e o Lyndon Johnson patrocinaram, né, apoiaram a campanha dos direitos civis, pelos direitos dos negros e tal, os escravocratas saíram do Partido Democrata e foram para o Partido Republicano, atraídos pelo Nixon e por um político chamado Barry Goldwater, que foi candidato a presidente e que era um fascistão mesmo. Então o Partido Republicano começou a ficar esquisito aí nessa época. E agora muito mais ainda com o Trump. E o Trump hipnotizou o partido, né? Se o Trump ganhar, o partido continua nessa onda aí, nesse caminho que é um desastre. Se o Trump sair, o Trump vai virar uma nulidade. Ele não é uma pessoa ele não é um líder inspirador, né? Ele dificilmente vai se tornar uma pessoa de referência, como John McCain, por exemplo, que perdeu a eleição para o Obama. Aliás, publiquei na minha página o discurso dele reconhecendo a derrota, discurso de grandeza, generosidade, né? Então o Partido Republicano podia ser isso e virou essa coisa trumpista. Perder, que eu acho que é bom para o Partido Republicano perder, né, para ver se reorganiza como uma coisa democrática. Precisa se reorganizar. Mas o problema principal, eu acho, é que esses partidos não representam a divisão real que existe hoje, né?
que é uma divisão preocupante, que não é uma divisão entre esquerda e direita, é uma divisão de mundo, né? Do cosmopolitismo, por assim dizer, né? Das pessoas que entendem que o mundo é complexo, está entrelaçado, que você não pode destruir o meio ambiente aqui, que vai ter consequência ali, que se você tem uma pobreza muito grande num país, você vai ter migração, vai gerar problema social em outro país, né? Essas coisas que você está vendo na Europa o tempo todo, mas também nos Estados Unidos com a imigração latina, né? Então tem pessoas que compreendem isso e percebem que não tem solução simples. E aí tem pessoas que têm nostalgia de quando o mundo era mais simples, são mais nacionalistas e acham que fechando as fronteiras isso vai ser resolvido, que é a visão do Trump e do que ele representa, né? Obviamente o Partido Democrata nessa eleição representa esse cosmopolitismo. O Partido Republicano está torto, porque ainda tem muita gente séria dentro do Partido Republicano que votou no Trump, porque o Trump é o candidato do Partido Republicano. Mas como é que descalça essa bota, né? Esse é o problema que a gente vai encarar nos próximos anos. Essa crise que a gente está vivendo é uma crise muito ligada à revolução digital, que está destruindo emprego em massa. Isso gera uma enorme insegurança e muito medo nas pessoas, que tendem a ficar mais conservadoras. É uma coisa típica, né? Numa época de grande incerteza, uma época de crise do liberalismo, né? O liberalismo é que tem dado todas as respostas até hoje, as melhores respostas, e está em crise, não consegue dar resposta para isso, porque é um problema complexo demais. E esse nacionalismo tacanho aí do Trump, do Bolsonaro, é o que dá respostas simples para problemas complexos. As respostas estão erradas, mas mesmo assim tem muita gente que gosta de ouvir e achar que a vida é simples e que tudo vai funcionar e tal. Então essa insegurança gera esse conservadorismo. Esse problema e essa dicotomia não estão endereçados, para usar essa palavra, pelo partido, pelos partidos de hoje, nem democrata nem republicano. Então, os problemas que a gente tem não são simples e não vão ser resolvidos nem facilmente nem rapidamente. E por último, tem a questão do que essa eleição diz para o Brasil, né? A gente já sabe que se for o Trump, ele vai apoiar o Bolsonaro, vai ajudar o Bolsonaro nessa agenda anti-ciência, anti-meio ambiente, etc. e tal. E se for o Biden, vai empurrar o Bolsonaro para o bom caminho, né? Comercialmente não vai ser bom para a gente ter o Biden, mas a gente não vai perder nosso maior cliente, que é a China, e eu acho que é bom que alguém nos empurre para o caminho certo, né? Se o Trump ganhar é péssimo exemplo, né? A gente viu o que o Trump fez, quer dizer, disse que ia haver fraude na eleição, se declarou, mentiu dizendo que estava eleito, mentiu que havia fraude, continua mentindo dizendo isso, pede para parar a contagem sem motivo no lugar onde ele ganhou nesse momento, mas vai perder depois, pede para continuar a contagem onde ele está perdendo, mas acha que vai ganhar, pede para recontar no Wisconsin, onde ele já perdeu. Quer dizer, é tudo na base do tapetão e da trapaça. É péssimo exemplo para o Brasil. O Bolsonaro já demonstrou que faz exatamente isso. Toda aquela discussão dele sobre voto de papel, urna eletrônica, é tudo uma maneira de desqualificar a eleição, né? Ele faz, não, eu sou... se eu ganhar, tá tudo certo, ganhei. Mas mesmo assim fui roubado, mas não fui roubado demais, ganhei assim mesmo, sou um herói. E se não, perdi porque fui roubado e aí fica tumultuando a eleição. Então também é importante que esse expediente todo do Trump aí de querer melar a eleição não funcione e que ele perca, né? Mas enfim, mas acho que era isso que eu queria dizer, e vamos ver se a gente, quem sabe, tem esse resultado ainda hoje, né? O que eu conversei com jornalistas, amigos e tal, um pouco antes, é que as redes americanas e o New York Times estavam para declarar a vitória do Biden em Nevada. Isso, enfim, vamos ver se é verdade, porque você olhando os números não dá para declarar, mas eles sabem coisas que a gente que acompanha pela imprensa
não sabe, né? As redes americanas acompanham muito mais perto e sabem. Até isso vai criar um problema para a Fox enorme, porque a Fox declarou a vitória do Bolsonaro no Arizona anteontem. Então, se declarar a vitória em Nevada, acabou, tem que declarar o Biden presidente. O que é um problema, porque essa declaração no Arizona está claro, agora que foi precipitada. Né? Aliás, está uma coisa meio engraçada, essa para quem está acompanhando a cobertura da Fox, é uma boa cobertura, correta. Estão botando, agora há pouco, hoje de tarde, vi botar porta-voz do Trump na parede, porque o Trump disse que votos foram encontrados no Rio, e ele queria saber qual era o nome do Rio, e a mulher fugia do assunto e tal, e a Fox declarou vitorioso no Arizona. Então os trumpistas estão odiando a Fox, xingando a Fox sem parar, tá muito engraçado. Nas redes, no Twitter, os democratas estão comemorando, e os trumpistas estão panicando. Então tem uma série de coisas que dão a entender, dão a impressão de que o Biden vai vencer. Mas, olhando os números, isso não é óbvio ainda. Aliás, dá um medão, porque está realmente muito apertado. Mas, enfim, acho que era isso. Deixa eu ver se eu consigo responder alguma coisa. Tem o botão errado aqui. Entendendo quais são as perguntas. A Beatriz pergunta aqui como é que é definido o número de delegados por estado. Bia, isso foi sendo definido no decorrer do tempo, porque os estados foram se unindo, né, foram aderindo à União, um de cada vez. Lá atrás foi pela população, aliás, de uma maneira bastante peculiar e um tanto sórdida, porque quando isso foi criado lá em 1787, na Constituição, havia uma discussão sobre a representação que era a seguinte: quanto valem, quer dizer, se os escravos valem para contar a população ou não valem. Se não valessem, o norte teria muito mais, uma representação muito mais forte, porque a população no sul era maior, mas os escravos eram escravos, né? Não eram cidadãos, então não contava pelo head count. Mas se fosse contar, então teria que votar, né? Porque se não vota, como é que vai contar? Então eles inventaram um expediente muito doido que chegou enfim, foi uma solução de compromisso em que que não é cidadão, não era cidadão e também não é eleitor, mas o habitante não livre, né? A Constituição não menciona escravo em nenhum momento, ela fala que existem cidadãos livres e cidadãos não livres. Então, os cidadãos não livres valiam 3/5 de habitantes. Então, a representação para fins eleitorais foi baseado no número de cidadãos livres mais 3/5 do número de cidadãos não livres, mas só os livres votavam, né? Então isso gerou uma confusão. Aí os estados foram aderindo à União, um de cada vez, cada um no seu tempo, né? Havia muita discussão também sobre isso, porque a campanha para acabar, enfim, é uma discussão sobre o fim da escravatura nos Estados Unidos. E eu não sei exatamente, agora eu não me lembro o que é, porque não sei nem se é a 13ª emenda que acaba com a escravidão, mas depois tem mais duas, a 14ª e a 15ª, que regulam outras coisas. E aí eu não sei como é que ficou essa questão da representação. Entrava com uma representação diferente, eu acho que elas nunca mudaram no tempo. O fato é que existe uma representação completamente desproporcional, né? Vamos ver aqui se eu consigo, né? Eu nunca fiz uma live desse tipo. Oi, Delber, você aí, que bom te ver. Assim, pelo telefone. O número de Covid aumentou, né? Aqui no Rio, então, que eu tenho de amigo pegando Covid. Qual seria a consequência para a política brasileira da derrota?
Opa, voltou. Bom, vocês estão vendo que existe uma conspiração internacional para impedir para impedir essa live aqui, porque não está funcionando nem pelo telefone agora. O Edson está dizendo aqui que a diferença na Pensilvânia já está em 75 mil. A diferença na Pensilvânia, quando começou, estava em 20%. A última vez que eu olhei, estava em 2%. Ainda aperta os botões errados, né? Vanguarda do atraso. A Sandra fala aqui do Lincoln Project. O Lincoln Project é uma tentativa de fazer o Partido Republicano, enfim, viver à altura das suas origens, né, dos seus princípios. Porque tantos latinos votaram no Trump com medo de comunista. Bom, na Flórida é mais fácil de entender por causa dos cubanos e dos venezuelanos. Na verdade, fácil de entender não é, né? É fácil de entender a raiva. Não é fácil de entender o racional, né? O raciocínio, porque é muito mais razoável que os cubanos que estão em coisa recebam os seus parentes. Mas a maioria já não está nem aí para isso, porque já tem tantos anos, né? A Revolução Cubana foi em 1959, então eles têm a sua raiva, esse ressentimento, então ficam muito reacionários. Mas não dá para explicar os latinos mexicanos que entraram, né? E que não são ricos e não têm esse problema ideológico, né? Então, enfim, a sociedade está muito dividida mesmo, né? Trump vai falar, a gente já sabe que ele vai falar, né? Mas Horácio pergunta por que a democracia não sucumbe. A democracia tem instituições, elas resistem, né? Não derruba em 4 anos. O fato de de o Trump ser uma ameaça, que é indiscutível, não significa que ele vá conseguir destruir a democracia rapidamente, né? Demora. Mas, por exemplo, existe um aparelhamento do judiciário, ele não respeita as leis, ele mente o tempo todo. Essa nomeação da Barrett agora foi uma vergonha. O Partido Republicano impediu o Obama de nomear um ministro para a Suprema Corte com 8 meses de antecedência, porque era preciso esperar o próximo presidente. E agora esse aí nomeou, e o Partido Republicano fez uma aprovação recorde em dias, para ter alguém de confiança na Suprema Corte. A Suprema Corte hoje é 6-3 republicana, né, conservadora. É uma forçação de barra isso, mas vai fazendo. Aqui o Bolsonaro, por exemplo, também é uma ameaça à democracia brasileira. Ele vai fazendo, não acabou, a democracia não acabou, mas ele aparelhou a Polícia Federal, aparelhou a PGR, fica fazendo aqueles combinemos dele com o Toffoli, né? Os ataques vão sendo feitos. Se a democracia vai resistir ou não é outra conversa. Bom, eu acho que eu respondi as principais perguntas. Esse troço aqui já foi tão acidentado, já deu tanto pau. Mas enfim, gente, desculpem essa dificuldade aí, né? Enfim, problemas tecnológicos. Conseguimos chegar ao fim aqui, apesar de serem mais de um capítulo. E muito obrigado, é bom estar com vocês de novo. E daqui a pouco a gente faz mais uma e conversa. E vamos voltar para a concentração e ver o que aconteceu nessa eleição tão difícil. Beijos para vocês e até já.